Paulo Gerhard, o mestre das vendas. Dá? Não, vamos, né? Vamos nessa. Tu és vendedor, não? Sempre fui, né? Vende os teus cursos. Sim, mas antes disso eu também já vendia muitas outras O que coisas. tu já vendeste na vida? Olha, desde bolão de aqueles clubes, lá na década de 70 tinha bolão. Bolão do Grêmio, bolão do Inter, bolões, eu vendia aquilo lá. Né? Vendia artesanato, que eu mesmo fazia na época que eu era adolescente. O que tu fazias? Eu fazia aqueles bichinhos que a gente faz de bolinha de gude, de pedra. Que legal. Durepox, né? Então aquilo ali eu fazia quando eu tinha 15, 14 anos. E empurrava para as tias? Não, ia lá. Fazia? Eu ia no trabalho, né, da minha irmã, tal, vendia isso, e ganhava uma graninha com isso. Então, legal, defendia o teu lado. Lá eu comecei, eu conto no livro ali que eu comecei já quando tinha 9, 10 anos a vender jornal para o galinheiro. Precisava de jornal para enrolar os ovos, né? Então meu pai tinha a assinatura do Correio do Povo na época, né? O Correião. Aquele baita jornal. Bota ovo nisso, né? Então ele... O Correião de domingo era era um super, uma né? loucura, né? Enorme, né? Então aquilo ali dava muito, pesava bastante, né? Para eu ganhar uma grana aquilo ali. Era por peso, né? Então juntava lá toda semana, levava lá e ganhava uma graninha. Gosta de futebol, né? Gosto. Vamos ver uma frase do Fernandão aí que tu copiaste. Temos a tendência de viver na zona de conforto, inovando pouco com medo de errar. A frase não é do Fernandão, né? Ele a tornou célebre. Exatamente. Resgatou a frase, né? Isso aí é o grande mal que nós enfrentamos hoje nas empresas, na vida. Na vida. As pessoas tendem a viver uma vida, né, no marasmo, né, naquela tranquilidade e conquistam um pouco. E depois reclamam de conquistarem um pouco. E as empresas é a mesma coisa, ou seja, as empresas, a maioria delas, né, e principalmente aquelas que estão lá em cima, né, que estão com algum tipo de liderança, se elas não buscarem um desenvolvimento, não buscarem inovações, não trabalharem os seus recursos humanos, elas vão ser ultrapassadas. E nós tivemos vários exemplos disso ao longo da vida. Então, é muito importante a gente enfrentar as dificuldades, buscar as dificuldades, buscar o desafio. Né? Porque quando você inova, você está justamente buscando um problema, está arranjando um problema. Mas tem que arranjar um problema. Para arrumar uma solução. Para arrumar uma solução. Você arranja o problema para poder crescer. Vamos falar um pouquinho do livro? Nesses minutos finais do programa. O livro ele tá empacotado no plástico, então se der o livro tem brilho próprio, mas ele está realçado pelo plástico. Não, mas nem está. Aqui ele faz um pouquinho de reflexo. Coaching de vendas. Fale mais sobre isso. Então, a ideia do coaching de vendas ela surgiu em 2009, quando eu estava num projeto num grande cliente, uma multinacional, onde eles tinham uma grande dificuldade de convencer os clientes a comprar o seu produto, o seu serviço na época, né? Então eu tive esse desafio e disse, não, eu preciso mudar a forma de vender. E essa forma de vender hoje, que é a venda consultiva, eles usavam uma venda consultiva, que se baseava no produto. Ou seja, eu identifico a necessidade do cliente e aí começo a apresentar o meu produto e argumentar das vantagens, dos benefícios desse produto. O que acontecia? Começavam a vir as objeções. Aí o vendedor continuava falando mais do seu produto. E mais objeções vinham. E mais ele falava, mais objeções tinha. Então ele não conseguia chegar ao fim da venda. Ele era comparado com concorrentes, enfim, uma série de fatores. E eu disse, não, eu preciso mudar essa sistemática. Como eu já aplicava o coaching, e eu percebia no coaching uma resistência menor, junto aos meus coaches, meus clientes, eu disse, por que eu não posso fazer isso com o cliente? Por que o vendedor não pode ser o coach do cliente? Por que ele não pode, então, ao invés de afirmar e tentar defender o seu produto, apresentar o seu produto, por que ele não pode questionar e fazer com que o cliente comece a pensar, a refletir que o produto é a solução para ele? Então foi essa a linha. Então a gente começou a trabalhar com um conjunto de perguntas. Então eu trabalho aqui com um conjunto de perguntas que vão desde a pergunta que eu identifico a situação do cliente, são perguntas de coleta, depois passando pelas perguntas de necessidade, onde eu vou identificar a necessidade, que isso já é feito hoje. E depois eu faço perguntas, então, que vão aprofundar o problema, e aprofundando o problema eu crio valor, ou seja, quanto maior vai ser o teu problema... mais eu estou disposto a pagar para solucionar. Exatamente, então eu crio valor. E aí depois eu faço com que o cliente pense na solução melhor para ele. Os maias fizeram isso com a história do fim do mundo, criaram um baita problema. E todo mundo pensou, né? E aqui estamos. Estamos aqui. Então a questão é, conduz o cliente para a solução. Quando eu conduzo o cliente para a solução, eu já reduzo um monte de objeções. Porque ele já criou a objeção, a solução na cabeça. E aí eu tenho que fazer o quê? Apresentar a minha solução. Se por acaso surgir alguma objeção, que não deveria, porque eu estou apresentando exatamente aquilo que o cliente deseja,
Ainda assim, eu uso de perguntas para contornar essa objeção. Questão de gênero, faz diferença vendedor homem, vendedor mulher, cliente homem, cliente mulher? Hoje em dia as mulheres estão conquistando os espaços dos homens, né? Então eu trabalhei muito com tecnologia, então eu falei para você, a maioria eram homens. Posso fazer estão conquistando os espaços delas. Exatamente. Nós vamos brigar com a nossa audiência feminina. Eu entendi o que tu disseste. Sim. Estão ocupando espaços que antes eram ocupados pelos homens, mas não é que o espaço seja dos homens. Eu entendi o que tu quisesse dizer. E eu falo que essa metodologia do coach de vendas, ela é uma metodologia que as mulheres já usavam. Elas já tinham essa metodologia e nunca falaram pra gente. Ou seja, elas já faziam esse trabalho de nos questionar, nos levar. Porque quem pergunta... sempre fazia, amor, tu prefere vestido azul ou vermelho? Eu digo vermelho, então vou botar o azul. Isso. Elas sempre fizeram isso. Exatamente. É coaching, cara. Impressionante. É verdade. E tu sabe que o que conduz as pessoas são as perguntas. Eu conduzo a comunicação com as perguntas. Eu estava me dando conta do seguinte, eu estava fazendo uma figura enquanto tu falavas, que assim, eu fiquei imaginando que eu vou comprar uma coisa. O cara chega e tá aqui o que tu precisa, toma. Isso vai dar uma reação. Claro. Se o cara disser assim, ó, ali pode ter vai ali, tu abre a porta, vê se é aquilo ali que tu quer. Pô, eu abro a porta, pô, que legal esse negócio. Eu estava fazendo essa figura e funciona. Funciona. É diferente, né? É completamente diferente. As pessoas, quando começam a aplicar, elas começam a me dar relatos. Eu tenho N relatos, N depoimentos. Paulo, funciona isso aqui? Eu disse, pois é, cara, funciona. Então, isso eu tenho certeza porque eu apliquei isso e funcionou. E isso independe do segmento, independe da questão do tipo de produto que se vende. Funciona, só tem que ter algumas adaptações. Deixa o cliente acertar, né? Não acerta o vendedor. Não é o vendedor que tem que acertar, é o cliente que tem que acertar. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim, as pessoas, elas adoram comprar, não gostam que venda para elas. Essa frase é do Jeffrey Gitomer. Boa. E é isso mesmo. Eu tenho que fazer com que as pessoas comprem de mim. Não preciso vender. Maravilha. Paulo Guerra, obrigado pela entrevista aqui ao Mãos e Mentes. Sorte, sucesso cada vez mais e boas vendas. Muito obrigado. Tudo bem, a gente está terminando o programa. Tem mais informações sobre programas da TV Com no nosso site tvcom.com.br ou então no Facebook, que é facebook.com/Mãos e Mentes. A gente fica por aqui, amanhã tem mais Mãos e Mentes. A gente vai discutir pesquisa e inovação. Boa noite e até amanhã.